Hoje a gente vai falar sobre um tema relacionado com comportamento e nesse tema é algo que todo mundo já deve ter passado por isso. A gente vai falar sobre a dificuldade, sobre um grande dilema que existe pela dificuldade que todos nós temos de mudar o comportamento. Por que é tão difícil mudar o comportamento? Quando a gente está no Réveillon, época de final do ano, aquele clima gostoso de final do ano, que vai começar um novo ano, acaba um ciclo, começa outro ciclo, é extremamente comum a gente fazer planos, a gente fazer objetivos, a gente ter objetivos buscando ter uma nova versão, buscando encontrar uma nova versão. E geralmente a gente começa a pensar em fazer novas coisas que a gente sempre quis fazer, né? Como, por exemplo, ir para academia, passar a ler mais livros, fazer atividade física, perder peso, enfim. E passado algum tempo, chega no mês de janeiro, chega no mês de fevereiro, a gente começa a esfriar. Então por que é tão difícil mudar? Por que é tão fácil a gente tomar algumas decisões, a gente fazer alguns planos, mas é difícil mudar o comportamento? Por que quando eu decido isso não necessariamente vai se concretizar? Esse dilema é algo que sempre me intrigou e intrigaram outras pessoas também, outros psicólogos do neurocomportamento. E a gente tem respostas para isso. Existem respostas na ciência que trazem um entendimento sobre esse assunto. Quando eu estava em São Paulo, eu fiz residência lá em São Paulo, né? Eu passei um tempo da minha vida lá. E teve um período em que eu fiquei trabalhando, eu estudava, ia para o hospital, eu era residente, e no período da noite eu dava plantão para poder ter um dinheiro e me sustentar. E eu conhecia algumas pessoas, e tinha uma pessoa também que trabalhava comigo nesses plantões, que ela tinha um problema com o peso. Ela era um pouquinho mais gordinha, mais cheinha, e ela tinha problema com o peso, um problema com a autoestima, já tinha feito inúmeras dietas e não conseguia emagrecer. Tinha essa dificuldade. E quando foi fazer a virada do ano novo, né, uma das metas que ela teve, que era perder peso. Ela chegou inclusive a colocar na internet, né, a postar na internet, a postar nas redes sociais a dificuldade dela com o peso e dizer que queria perder peso e que dessa vez ia dar certo. E quando ela se compromete, né, através da rede social, se compromete socialmente, acaba tendo um ânimo maior, uma força maior, né? Porque começa a ter um apoio, as amigas, você consegue, você é mais forte do que isso, vai dar tudo certo. E aí passa uma semana, ela chegou inclusive depois de uma semana a colocar, né, que tinha perdido 1 quilo, e aí as amigas incentivam e tudo. Só que existe um risco quando entra na internet, né, e você se compromete, é que existe um risco de um fracasso, né? O risco, o peso emocional do fracasso, ele acaba sendo maior. Se ela não consegue, como ela se comprometeu publicamente, ela vai ter uma sensação de culpa maior. Passou uma semana, ela falou que tinha perdido 1 quilo, né? Passaram mais algumas semanas e ela falou que não tinha tido nenhum progresso, não tinha conseguido perder mais peso, mas que estava tentando. E as amigas dando força. Passou mais um tempo, silêncio. Não publicou mais nada. E aí, no final das contas, a gente já sabe no que aconteceu, né? Ela não conseguiu perder peso e, mais uma vez, ela ficou com um sentimento de frustração, né? E isso acontece com todos nós. Chegados meados de fevereiro, março, abril, o ano vai acontecendo e a gente não vai cumprindo os nossos desejos, as nossas metas de ano novo. Quando eu era adolescente, eu tenho um amigo que até hoje é um grande amigo meu, e ele tinha mania de comprar cursos de inglês. Ele chegou a comprar vários cursos. Era engraçado que toda vida que aparecia um curso novo de inglês, ele comprava, se empolgava para fazer aquele curso, mas quando passava algumas semanas, voltava para a estaca zero. Ele nunca concluiu o curso. Ou seja, resumindo, por que é tão difícil mudar o comportamento? Por que é difícil essa menina perder peso, essa menina que eu falei para vocês, que era colega minha de plantão?
Por que que é tão difícil esse meu amigo fazer o curso de inglês, apesar de ter tomado a decisão? Bom, felizmente a ciência ela vem respondendo isso. E a gente precisa entender, um dos passos é entender que a nossa mente ela é formada por múltiplos mecanismos. Existem um acervo neuronal gigantesco. E alguma dessas regiões cerebrais, ela tem realmente uma relação com a decisão, com a força de vontade. E existem outras regiões que não. Então existem tipos de comportamentos que são diferentes. Alguns desses comportamentos realmente dependem da decisão, da força de vontade. Mas existem outros tipos de comportamento que não, que são resistentes a essa força de vontade. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui. Eu fiz aqui algumas anotações para poder me guiar. E assim, quando acontece, por exemplo, com essa minha amiga de plantão, né? Qual que é o senso comum? O senso comum de você decidir perder peso e não conseguir. De você comprar um curso de inglês e você não conseguir cumprir o curso. O senso comum é que faltou força de vontade, né? As pessoas imaginam que a gente não consegue fazer o que a gente decide fazer por não ter força de vontade. E isso é um problema, porque quando você pensa que é tudo por conta de força de vontade, e hoje em dia no mundo altamente globalizado, facilmente você encontra uma pessoa que conseguiu perder peso. Então existe, paralelo a isso, um senso de comparação. Eu não tive força de vontade, mas fulaninha teve força de vontade, ela conseguiu. Ela é forte, eu sou fraco. Então isso traz uma sensação de culpa, uma sensação de inutilidade e uma sensação de não ter controle com a vida. Eu lembro que há algum tempo atrás, o Whindersson Nunes, né, que é super conhecido, acho que todos vocês devem conhecer, ele era gordinho, né, e depois ele perdeu peso. E ele publicou uma foto na internet, uma época, falando, né, que tinha conseguido perder peso, estava muito feliz e tudo. E tinha um comentário, teve uma treta de uma seguidora que colocou assim, ela colocou a seguinte frase, ela disse assim, não meça a vida das pessoas com a mesma régua que você mede a sua vida. Ou seja, isso traduz uma certa defesa psíquica, né? É como se essa menina que escreveu isso, ela não conseguisse perder peso, ela não conseguisse fazer as coisas dela e ela coloca a culpa no dinheiro, né? Então, tipo assim, a culpa não é minha, a culpa do fracasso não é minha, a culpa é porque eu não tenho dinheiro. E eu lembro que o Whindersson Nunes, ele respondeu assim, ele colocou assim, para correr no meio da rua, para caminhar e correr, não precisa pagar nada, é de graça, né? E realmente é verdade. Mas assim, o que tudo isso tem em comum é que o ponto-chave é que não é por falta de força de vontade. O ponto-chave é que existe a necessidade de divulgar conhecimento, de divulgar como que funciona esses botãozinhos que tem aqui dentro da cabeça de todo mundo. Como que funciona o nosso cérebro, como que funciona o nosso comportamento. Quando a gente entende isso, o primeiro passo é que a gente tira um peso das costas. Quando a gente falha, quando a gente tem o desejo de fazer alguma coisa e falha, tem o desejo de perder peso e não consegue, tem o desejo de aprender uma nova língua, aprender inglês e não consegue, tem o desejo de ir para a academia e não consegue, isso não é por falta de força de vontade. E já existem respostas para isso. Tem uma psicóloga americana que eu gosto bastante, que o nome dela é Wendy Wood. Ela é autora de livro, ela é pesquisadora. E quando ela começou a carreira dela no mundo da ciência, uma das coisas que intrigava ela era exatamente isso. Era a natureza da persistência, que é o contrário de força de vontade. Alguns comportamentos exigem persistência, outros comportamentos não. Basta você ter força de vontade. Eu vou dar aqui um exemplo. Ir pro show do Gustavo Lima. Show do Gustavo Lima que teve. Se chega algum amigo seu e fala, fulaninho, vamos pro show do Gustavo Lima? O que a gente precisa? Decidir, tomar uma decisão. Você pensa, poxa, no outro dia é feriado, então tudo bem, eu acho que dá para eu ir sim. Então eu vou comprar uma roupa nova, você se planeja, você planeja o horário e você vai, acaba o show, volta para casa. Algumas
algumas coisas na nossa vida, alguns desafios da nossa vida, não exigem nada além da força de vontade. Não exige nada além da decisão. Eu só preciso decidir pro show do Gustavo Lima aí. Só que existem outras coisas, outros desafios na nossa vida que exigem algo além da decisão. E é aí onde entra uma palavrinha mágica. Persistência. Existem comportamentos que exigem mais do que uma decisão. Exigem um comportamento mantido. Quando você vai para o show do Gustavo Lima, é um dia. Você se levanta de casa, toma banho, coloca a roupa, vai e volta para casa. Ir para a academia é todos os dias. Então, existem mecanismos cerebrais que lidam bem com o comportamento que acontece em uma vez e existem outros mecanismos que estão mais relacionados com a persistência em si. E é exatamente aqui onde eu quero chegar. Essa psicóloga americana chamada Wendy Wood, ela estudou exatamente isso. Foi o que ela fez. No início da carreira dela, ela queria entender a natureza da persistência. Tinha algumas coisas que deixavam ela intrigadas. Uma dessas coisas era exatamente a dificuldade em mudar o comportamento. E um trabalho-chave, uma pesquisa-chave que ela fez foi, ela reuniu 64 artigos científicos, 64 estudos, e nesses estudos existia uma quantidade enorme de pessoas, de entrevistados, acho que mais de 2.000 pessoas, e ela queria saber o seguinte: poxa, as pessoas decidem fazer algo e o que é que elas realmente conseguem fazer? Então, essa pesquisa ela iria explicar exatamente isso. Ela queria entender o quanto que as pessoas conseguiam evocar os seus planejamentos. Eu decido fazer algo e aí no final do estudo a gente iria ver quem fez e quem não fez. Eu vou explicar de maneira mais simples. Existiam praticamente 4 comportamentos. Um desses comportamentos era se matricular num curso. O outro comportamento era tomar a vacina da gripe. O outro comportamento era reciclar. Era você começar a ter o hábito ambiental, a consciência ambiental e começar a fazer uma reciclagem, né, de lixo. E o quarto comportamento seria você ir para o trabalho de ônibus. Aqui na nossa realidade, né, em cidade de interior, isso não é um problema, né? Mas em cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, é muito complicado você ficar indo para o trabalho de carro porque você polui mais o ambiente, né? E existe uma consciência ambiental, então quando você decide ir para o trabalho todos os dias de ônibus ou de metrô, você vai poluir menos o ambiente. Então o quarto comportamento era você ir para o trabalho de ônibus. Foi que ela percebeu. Ela avaliou a intenção das pessoas. Várias pessoas decidiram, eu quero fazer isso. E aí depois de um tempo, 2, 3 meses, iria ver o que a pessoa realmente conseguiu fazer ou não. O fato é que, quando as pessoas decidiam fazer algo que era pontual, elas conseguiam fazer. Tomar a vacina da gripe é a mesma coisa de ir pro show do Gustavo Lima, eu só preciso decidir. Eu coloco uma roupa, vou lá no posto de saúde, tomo a vacina, ótimo, vou para casa. Se matricular no curso também é algo pontual. Eu vou lá no centro, chego no curso de inglês, no curso do Senai, faço a matrícula, volto para casa. Agora, coisas que exigem comportamento mantido, como, por exemplo, fazer uma reciclagem do lixo, é algo todos os dias. Você ir para o trabalho de ônibus tem que ir todos os dias. Então, existia também um comportamento que exigia atitudes persistentes, todos os dias, toda hora. Quando você diz assim, eu gostaria muito de ser mais econômico, eu gostaria muito de gastar menos, isso é um comportamento persistente, exige uma mudança de atitude todos os dias. Não basta você economizar em uma conta, você não vai ter mais dinheiro na aposentadoria. Você precisa fazer isso sempre. Ou seja, é um comportamento persistente. Então aqui, esse foi exatamente o entendimento dela. O entendimento de que existe 2 naturezas de comportamento. Existe um comportamento que é o pontual e existe um comportamento que é um comportamento persistente. O comportamento pontual, ele não precisa nada além da força de vontade. Eu só preciso decidir, ter força de vontade, me planejar e fazer. Mas o comportamento persistente, não.
Não basta decidir ter força de vontade. Aquela minha colega do plantão que queria perder peso, ela tomou a decisão. Isso quer dizer que ela não tem força de vontade? Isso é uma tremenda ignorância falar isso. Pergunta a ela se ela não gostaria de perder peso. Claro que ela gostaria. Ela só não conseguiu. Por quê? Por falta de força de vontade? De jeito nenhum. Ela tem força de vontade. O problema é que ela não conseguiu manter o comportamento. Ou seja, ela não conseguiu persistir no comportamento. E é exatamente aqui onde eu quero chegar. Existem mecanismos neurológicos que lidam muito bem com o comportamento pontual. Existem mecanismos neurológicos que lidam com o comportamento persistente. A nossa mente, ela é formada por vários mecanismos. São mecanismos que são independentes e, ao mesmo tempo, são mecanismos interdependentes. Existem regiões do nosso cérebro que lidam muito bem com comportamentos que são pontuais. Eu quero ir para o show do Gustavo Lima, eu vou. E existem comportamentos que exigem uma persistência. E isso são outras áreas cerebrais. E é exatamente aqui onde a gente vai chegar. Quando a gente entende isso, gente, a primeira consequência é tirar um peso das costas. Porque assim, se você se sente fracassado, se você se sente como se você não tivesse controle sobre a vida, isso tudo é em consequência desse pensamento de achar que é por falta de força de vontade, e não é. As pessoas que não conseguem mudar o comportamento, não é por falta de força de vontade, é por falta de persistência, é por falta de entender como a cachola funciona, como que a mente funciona. E a gente pode dividir a mente em basicamente dois mecanismos. Existe uma parte do nosso cérebro, que é essa partezinha aqui, que ela fica atrás da testa. Eu sei que vocês estão vendo ao contrário, tá, gente? Mas existe outra câmera aqui que é para o YouTube, então vai dar tudo certo. O interessante é vocês prestarem atenção no conteúdo. Então, existe uma parte aqui do nosso cérebro que fica atrás da testa, que a gente chama ela de lobo pré-frontal. Essa região é a região onde a gente experiencia a sensação consciente. É nessa região onde a gente experiencia a sensação do eu. Eu, Márcio, estou aqui agora conversando com vocês. E essa região do meu cérebro está pipocando aqui de atividade, porque eu estou experienciando o agora. Eu estou executando uma atividade. Só que existem outras regiões do nosso cérebro mais profundas que elas ficam mais ou menos aqui nessa região aqui. Então a gente pode dividir o nosso cérebro basicamente em duas partes. Existe um eu consciente, existe um eu racional, existe um eu que funciona muito bem para comportamentos pontuais, como por exemplo ir para o show do Gustavo Lima, e existe um eu que ele está mais numa região mais profunda do cérebro, que é um eu inconsciente, que é um eu automático, que é um eu onde a gente não consegue ter a percepção consciente disso. Tem uma frase que eu vi agora recente, eu achei muito bacana, eu até anotei aqui, que é assim, existe tipo uma ilusão de ótica da mente. Sabe aquelas ilusões de óticas que a gente vê, né, em figurinhas e tudo? Existe uma ilusão de ótica psíquica quando a gente imagina que a totalidade das operações mentais, elas estão aqui no eu consciente. E isso é um tremendo engano. Existe uma imensa quantidade de atividade neuronal que é inconsciente e que elas guiam também o nosso comportamento. Olha o X da questão, olha que legal. Aqueles comportamentos persistentes, eles estão relacionados muito mais com o eu inconsciente e mais profundo do nosso cérebro do que com o eu racional. É por isso que quando a gente tenta fazer algo e não consegue, ou seja, algo que é persistente, algo que depende da minha mente mais inconsciente, a gente tem a sensação de ter sido por falta de força de vontade, mas não é. Por quê? Porque a força de vontade ela está relacionada com essa região aqui do cérebro e não com essa. Essa região aqui, sim, ela funciona muito bem para comportamento pontual,
mas ela não funciona para comportamento persistente. Eu não consigo decidir ir para a academia todos os dias. Olha só, aquela minha colega do plantão, né? Imagina que ela finalmente toma a decisão de perder peso. E aí ela vai lá na internet, publica que está querendo perder peso, busca um certo apoio, né, das amigas, um apoio virtual, né, das amigas, e ela toma uma força de vontade, ela toma uma decisão consciente de que quer perder peso. E aí ela começa a brigar com a dieta, né? E olha só, essa minha colega do plantão, os filhos delas também são obesos. O marido dela também é obeso. Dentro da casa dela, na despensa da casa dela, eu nunca fui lá, mas eu imagino que seja, existe muita comida que é comida hipercalórica. Batata Ruffles, Doritos, chocolate, um péssimo hábito alimentar na família como um todo. Imagina que ela demorou um tempo para tomar a decisão de finalmente emagrecer e ela publica na internet. No outro dia ela se depara com batata Ruffles, ela se depara com chocolate e ela tem que novamente vivenciar aquela briga interna de querer resistir. Passados mais um dia, 2 dias, 3 dias, novamente os hábitos alimentares dentro de casa, direto exposta à comida hipercalórica, ela tem que sempre estar resistindo à tentação, sempre brigando com a dieta. Ela vai para o trabalho e ela estaciona o carro em frente a um McDonald's. E novamente ela tem que vivenciar todo aquele drama mental. Isso gasta os miolos. E é um gasto energético, é uma briga mental, é uma briga psíquica. É como se estivesse levantando peso toda hora. E essa energia que a gente sente quando a gente está tentando, por exemplo, estudar, quando a gente está tentando fazer cálculo de matemática, é uma energia neuronal dessa região. Pensar gasta energia. Pensar é algo que demanda força de vontade. Então, por isso que não faz sentido a gente atribuir à força de vontade uma mudança de comportamento que exige persistência. Porque senão todos os dias a pessoa teria que ter essa luta mental para poder resistir às tentações. E olha só, tem um estudo que eu acho esse estudo maravilhoso. Existe um estudo também de psicologia, de neuropsicologia, que ela é feita por um psicólogo americano chamado Daniel Wegner. E esse estudo ele mostra que existe uma distorção irônica do desejo. O que é que esse estudo fala? Ele fala que quanto mais a gente tenta inibir um pensamento, quanto mais a gente tenta inibir um desejo, uma tentação, esse pensamento ele volta para nossa mente com mais energia, com mais força. Então, assim, uma pessoa, por exemplo, que está tentando fazer dieta, a ideia de resistir à dieta vem à mente com mais força. Uma pessoa que tenta resistir a uma tentação proibida, o pensamento ele vem com mais energia, porque o ato de você tentar reprimir um pensamento, o ato de você tentar reprimir um desejo, faz com que ele volte na mente com mais energia, com mais força e mais vezes. Ou seja, se essa minha amiga do plantão, ela tivesse dependendo apenas da força de vontade, pela distorção irônica do desejo, que é esse estudo que eu tô falando para vocês agora, faz com que o pensamento da dieta volte mais vezes na cabeça dela, faz com que o pensamento da tentação volte mais vezes, por isso que acaba sendo inviável. Então, essa minha amiga, ela precisa entender que não é por falta de força de vontade. Assim como aquele meu colega da adolescência, ele precisa entender que ele não conseguia fazer o curso de inglês, não era por falta de força de vontade, era por conta da persistência. Só que a persistência, ela não depende da decisão. Quer dizer, ela até depende inicialmente da decisão, mas a manutenção do comportamento não tem nada a ver com a decisão. A manutenção do comportamento tem relação com outros mecanismos neuronais, que são mais profundos, que está nessa região aqui mais profunda do cérebro, que é o eu inconsciente. Olha só, a gente pode dividir o nosso cérebro em 2 partes, então. Existe uma parte que a gente chama de uma parte racional, que é onde a gente experiencia o eu consciente, e existe uma parte mais profunda do cérebro, que estão lá no meio do cérebro, que a gente experiencia, é uma sensação mais inconsciente, é o eu inconsciente.
Essa parte aqui de cima, ela precisa de muita energia para funcionar. É uma parte que ela é mais lenta para funcionar. Ao contrário, essa parte aqui, ela precisa de pouca energia para funcionar. E ela é muito mais rápida, ela é muito mais veloz. Essa parte aqui é uma parte mais voluntária. É uma parte onde eu experiencio, como eu estava falando, né? Eu decido pro show do Gustavo Lima, eu vou lá e eu quem decido. Eu tô no comando, é o eu consciente. Essa parte aqui de dentro não, ela é mais intuitiva, ela é mais impulsiva, que é uma parte que tem uma relação intrínseca com a emoção. Essa parte aqui, ela exige esforço, existe gasto de energia. Pensar dá trabalho. Pensar, colocar os miolos para funcionar, gasta energia, dá trabalho. Então isso aqui exige esforço. Aqui a gente experiencia o autocontrole, a sensação de estar no controle. Então eu decido, mais uma vez, ir pro show do Gustavo Lima, eu que vou. É o meu autocontrole. Agora, perder peso, eu vou lá e fracasso, não é por conta da falta de autocontrole, porque não tem nada a ver com essa região, tem a ver com essa região aqui. Essa parte aqui, ela está relacionada com um comportamento pontual. Essa parte aqui está relacionada com um comportamento persistente. É aqui onde mora a persistência. Gente, final das contas, fala logo aí, né, Márcio? Como é que a gente faz para persistir no comportamento? Onde é que está o segredo disso tudo? Eu vou resumir em uma palavra. São os hábitos. A mente inconsciente, a mente profunda, que é muito mais rápida, gasta pouca energia, é lá onde moram os hábitos. O comportamento persistente é um comportamento habitual, é um comportamento automático, é um comportamento inconsciente. Quando a gente decide fazer algo, por exemplo, perder peso ou ir para a academia, no início é necessário um esforço, sim. Mas depois de um tempo, com a persistência, aos poucos, a energia vai saindo daqui e vai vindo para cá, para o centro. Aos poucos, essa região aqui, ela começa a automatizar. E, gente, isso acontece com todo mundo. Isso acontece, eu posso afirmar que os seus primeiros 15 minutos do seu dia são exatamente iguais. Todos os dias. Por quê? Porque é automatizado. A nossa máquina, o nosso eu, o nosso cérebro, ele tem um vasto maquinário. E a gente pode enxergar essa parte aqui de dentro como sendo um segundo eu que está pronto para receber ordens. Olha que legal. Claro que não é assim, né? Não é no instalar de dedos, porque não é assim que a coisa funciona. Mas sim, quando a gente cria bons hábitos, é como se o nosso piloto automático ele fosse ajustado para um destino no futuro que vai ser um destino mais promissor. Eu posso ajustar o meu piloto automático para uma região no futuro que uma nova versão minha que seja mais compatível comigo. Isso é possível, isso acontece comigo, isso aconteceu na minha vida. Lá atrás, eu lembro quando eu tinha 16, 17 anos, eu já estudava bastante nessa época, já tinha decidido por estudar muito. E quando eu fui para Fortaleza pela primeira vez, né, fui lá morar com a minha tia, fui estudar, fazer o meu terceiro ano no Aritzá para poder fazer vestibular para medicina. E eu lembro que eu fui com a mente, com o mindset, né, de que tinha que estudar dobrado. Eu já estudava bastante aqui no Iguatu, mas eu tinha que estudar mais ainda. E eu lembro que quando eu cheguei lá, né, tudo novo, uma vida absolutamente diferente da vida que eu tinha aqui. E foi um pouco difícil, emocionalmente foi difícil, mas eu lembro que teve momentos em que eu olhava assim pra mim, eu olhava assim no espelho e eu pensava, poxa, eu tenho que aprender a gostar disso que eu tô fazendo. Aprender a gostar de estudar de uma maneira, assim, gigantesca, sabe? Assim, horas por dia, 8 horas por dia de frente para livros. Então, eu comecei a persistir naquilo, até que virou um hábito tão enraizado em mim,
que até hoje eu tenho um hábito muito grande de leitura e de pesquisar e de estudar, é algo que passou a estar dentro de mim, sabe? É um hábito que ficou. Então, resumindo, a gente está no comando, o nosso eu consciente é quem comanda o avião é a nossa mente. Se você consegue dar ordens de uma maneira figurada, né, abstrata, que eu estou falando, para o nosso eu inconsciente, você consegue dirigir melhor a sua vida, consegue dirigir para um destino mais promissor. Existe uma diferença entre bons hábitos e maus hábitos. Um hábito bom é aquele hábito que está alinhado com seus objetivos. Um hábito ruim é aquele hábito que não está alinhado com seus objetivos. Uma pessoa que quer ter uma vida saudável, mas fuma, o hábito de fumar não está alinhado com o objetivo de ter uma vida saudável. Então isso é um hábito ruim. Agora, uma pessoa que quer emagrecer e aí ela começa a ter o hábito de fazer caminhada todos os dias pela manhã, isso é um bom hábito, porque está alinhado com o objetivo dela. Uma vez uma colega chegou para mim e perguntou assim: poxa, como é que eu faço para ter hábitos? Gente, todo mundo faz hábitos. Olha, existe um estudo da Wendy Wood, que é essa psicóloga que eu citei, é uma psicóloga que eu gosto muito dela, do trabalho dela, é uma pessoa referência nesse assunto. Existe um estudo dela que ela coloca que, em média, 43% das nossas ações são hábitos. 43%, ou seja, quase metade do seu dia você está no piloto automático, sem você perceber. Todas as vezes que você estiver fazendo um comportamento, todas as vezes que você estiver fazendo algo e a sua mente está divagando, você está pensando em um problema, enfim, e você está executando ali um comportamento, isso é um hábito. Sabe por quê? O que é que o hábito faz? O hábito, ele libera o seu eu consciente, ele libera o seu eu racional para poder resolver outras coisas e ele entra no piloto automático. Os hábitos, eles moram aqui. Eles liberam essa região do cérebro para fazer o que ela tem que ser feita. Essa região do cérebro, inclusive, é a região mais nobre, que gasta mais energia. Existem neurônios, existe um tipo de neurônio que é só encontrado só na espécie humana. E existe nessa região aqui do cérebro. É a região que, assim, evolutivamente foi a última região do cérebro a ser formada. Eu não acredito em evolução, tá, gente? Mas falando da maneira como a gente encontra nos livros, né? De maneira evolutiva, foi a última região do cérebro a ser incorporada. Então, é a região mais nobre do cérebro. Os hábitos, eles servem para poder ligar um piloto automático e liberar essa mente consciente, para que o nosso eu racional ele possa pensar nas outras coisas, nas coisas mais nobres, para que você consiga executar o que tem que ser executado ao longo do seu dia. Essa parte aqui, o nosso eu racional, inclusive, ela abriga uma função do cérebro chamada de funções executivas, que eu diria que é a função do cérebro mais relacionada com o sucesso. Eu diria que essa região, quem tem uma disfunção executiva, ela vai ter mais dificuldade em chegar no sucesso. Porque essa região é a região do cérebro que está relacionado com você planejar, executar, monitorizar e ter flexibilidade cognitiva. São palavrinhas novas, não quero que ninguém decore, mas resumindo, é uma região onde abriga a atenção, é uma região onde abriga a concentração, é uma região onde abriga a função do cérebro de você pensar no objetivo e de você traçar metas, planos, o que é que eu preciso fazer para atingir esse objetivo. Tudo isso está aqui nessa mente racional. Então, os hábitos, eles liberam a nossa mente racional para pensar. Os hábitos são um piloto automático. Então, enquanto você está escovando os dentes e está pensando em outra coisa, isso é um hábito. Enquanto você está dirigindo e está com a cabeça em outra coisa, o ato de dirigir é um hábito. Mas então quer dizer que os hábitos são inconscientes, então quer dizer que eu sou um robô? Não, não é isso. Quer dizer que o piloto automático, ele é acionado, mas sim, a sua mente consciente, ela pode tomar as rédeas do comportamento. Por exemplo, se você, por acaso, estiver dirigindo e está lá com a cabeça nos trabalhos, nos problemas, de repente passa uma criança andando de bicicleta. Nesse momento, você não vai ficar de maneira inconsciente e vai passar por cima da criança, não. O seu eu racional, ele assume as rédeas do comportamento e você freia.
Então, o nosso eu racional, ele sim, ele pode interromper um hábito, só que os hábitos, eles são um piloto automático muito poderoso, muito importante. E que, assim, na minha vida, depois que eu tive conhecimento sobre esse assunto e depois que eu alinhei várias coisas de comportamento e persisti, nossa, isso transformou minha vida. E isso eu trago também para dentro do consultório, para vários pacientes. Não adianta a gente ficar olhando para nossa mente, para o nosso comportamento e a gente se sentir culpado pelo que faz ou que deixa de fazer. Eu acho que o centro de tudo está em conhecimento. Quanto mais conhecimento, quanto mais entendimento, quando você entende a maneira como funciona a sua cachola, né, os seus botões, a sua mente, você toma isso como algo muito poderoso. Isso é bíblico. Na Bíblia tem falando que tipo, o conhecimento ele vale mais do que ouro, do que a prata. Então, quanto mais conhecimento, isso é um recurso de um valor imenso, porque você pega esse conhecimento e incorpora na sua vida. E é isso, gente. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Grande professor Evaldo, prazer ter você por aqui, viu, meu querido? Bom, vamos fazer uma live sobre o poder de hábito para o estudo. Show de bola, vamos nessa, super, super top. O Charles Duhigg, ele sim, dá... Oi, tudo bem, tia Cris? Um dos livros do Charles Duhigg é sobre o poder do hábito, né? Ele traz esse livro, só que assim, ele é jornalista, ele traz um livro que tem muito embasamento científico, mas eu gosto mais de livros de hábitos que são escritos por neuropsicólogos. Eu acho que tem uma maneira de enxergar diferente. É legal esse livro do Charles, eu não sei como é que se pronuncia o sobrenome dele, Charles Duhigg, mas eu tenho indicações melhores. Depois, se você quiser, você pode falar comigo. O Milagre da Manhã é um livro maravilhoso, muito bom. Inclusive, o livro do Milagre da Manhã, ele traz uma metodologia para você tentar ter uma persistência pela manhã, né? Ou seja, de maneira indireta, é uma maneira de você incorporar bons hábitos, né? Bons hábitos. Bom, gente, é isso. Foi um prazer enorme ter vocês por aqui e na próxima semana estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Tchau, tchau. Forte abraço.